Olá, minhas amigas e meus amigos. Hoje eu estou longe de casa, estou aqui no meio do mato, uns 600 quilômetros, não, mais ou menos 550 quilômetros longe da minha casa. Aí decidi colocar o meu equipamento de gravação aqui, sentado numa cadeirinha, hoje preparando o vídeo para essa sexta-feira, para essa início de sábado, né? Que daqui a pouco começa o sábado, logo após aí o pôr do sol. Eu me propus cada sexta-feira, no início do sábado, fazer um pequeno vídeo. Na sexta-feira próxima passada, eu gravei sobre o apóstolo Paulo, aquela ideia que ele tinha de ser o pior dos pecadores, né? Como eu expliquei, toda vez que um homem se aproxima muito de Deus, ele começa a se considerar, começa a ver a sua indignidade e ver que ele realmente é um grande pecador. E hoje eu quero falar sobre o João Batista. O João Batista, filho de Zacarias, filho de Isabel. Por que eu estou falando isso? Porque é diferente do João Evangelista, né? O João Evangelista escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 cartas e escreveu o Apocalipse. Já o João Batista, de quem nós vamos falar agora, ele não escreveu nada. Os outros escreveram sobre ele, inclusive o João Evangelista, porque nós estamos aqui vou me basear no capítulo 1, do verso 19 ao verso 21, mais ou menos, 23, depois o verso 27 do capítulo 1 de João. Esse João Batista, que era primo de Jesus, né, filho de Isabel, filho de Zacarias, e foi o precursor de Jesus. Aquele de quem Jesus disse assim, dos profetas nascidos de mulher, João Batista é o maior. Eu quero chamar bem atenção para esse detalhe aqui, né? Jesus fez esse elogio, dos nascidos de mulher, João Batista foi o maior. E ele foi um homem que, quando começou a pregar o evangelho, ele exatamente anunciava o reino de Deus, ele foi o precursor de Jesus. Então sua mensagem era muito enfática e reta e direta. Ele dizia para o povo: arrependei-vos e convertei-vos e sejam batizados, porque o reino de Deus está próximo. Noutra ocasião, no livro de Lucas, no capítulo 3, ele falando para o povo, ele chamou os líderes, especialmente a liderança em Israel, chamou de raça de víbora. Ele era duro, né? Ele não dava moleza não. Mas ele se dedicou tanto à causa de Deus que ele começou a ficar muito parecido com Deus. Esse detalhe eu quero que vocês prestem atenção, né? Ele ficou parecido com Deus que a liderança e o próprio povo em geral começou a achar que ele poderia ser o Messias, né? Que tão aguardado, o Messias de Israel, que viria para libertar o povo. Olha só como era o caráter desse João Batista, né? Fazendo maravilhas, assim, mais na pregação. Não era de estar fazendo milagre. Batizava muito e muita gente se convertia com ele, através da sua pregação, de tal maneira, a tal ponto que a liderança em Israel chamou ali uns escribas, outros da liderança também, vão lá perguntar se por acaso ele não é o Messias. Olha só, que coisa interessante, né? Vão perguntar, porque ele parecia ser, né? E aí chegar lá os emissários, João, nossos líderes mandaram perguntar se você por acaso não é o Messias que nós aguardamos. Ele disse, não sou o Messias. E aí, imagino que eles deram uma voltinha para ele, não, mas espera aí, você não é o Messias, mas então você é o Elias, né? Havia uma crença de que o profeta Elias deveria retornar do céu para anunciar o evangelho em Israel e tal. Você então é o Elias? Ele disse, não, também não sou Elias. E daí eles falaram, bom, se você não é o Messias, não é o Elias, então você é um profeta. Ele disse, também não sou profeta. Por que ele disse que não era profeta? Porque todo profeta verdadeiro tem essa característica, essa modéstia. Os profetas verdadeiros, eles não dizem que são profetas. Por exemplo, Amós, quando falaram se ele era profeta, ele disse, não, eu não sou profeta nem filho de profeta.
eu sou apenas um boieiro, né? Um boiadeiro, um homem que cuidava de gado. Também cuidava da agricultura um pouco. Percebe essa característica dos profetas verdadeiros? Eles não se autodenominam profeta. Portanto, quando você vê alguém dizendo que é profeta, eu sou profeta, fique logo com o pé atrás, fique desconfiado que ele, sem dúvida nenhuma, vai ser um falso profeta. Pois bem, aí esse João Batista, com toda essa nobreza e chegando a aparecer da ideia de que ele seria o Messias, ele falando a respeito de Jesus, ele disse assim, pois é, depois de mim vem um, porque ele disse assim, eu batizo com água, mas vem um que é depois de mim que batiza com o Espírito. Desse tal eu não sou digno nem de amarrar ou desatar as correias de suas sandálias. Percebe aqui a situação de João diante da grandeza, da nobreza, da santidade de Deus na pessoa de Jesus Cristo? Porque ele disse assim logo em seguida, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se colocou numa posição de indignidade. Ele disse, não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias. Então, o que eu quero chamar a atenção é que o verdadeiro crente, ele sempre está nessa situação. Sempre ele está achando e concluindo que ele é um indigno. Qual é a vantagem disso? A vantagem é porque ele está constantemente buscando socorro, buscando a graça de Jesus Cristo através da fé. Porque sem a graça de Jesus não há salvação. Portanto, se você é um crente, você deve ter esse sentimento. Cuidado para não ter um sentimento de grandeza, um sentimento de pureza, achar que você é santo, que você é digno, que você merece isso, merece aquilo outro. Muito cuidado, porque nós devemos buscar diariamente a Jesus Cristo. E isso só acontece quando nós reconhecemos que somos pobres, cegos e nus. Que Deus nos abençoe e que possamos ter esse sentimento e buscar constantemente a graça de Jesus, que é a nossa única esperança. Um abraço, até o próximo vídeo.